As pessoas costumam complicar muito as coisas. Existem algumas vertentes religiosas que não crê na ação do Espírito Santo, no batismo do Espírito Santo, no dom de línguas estranhas, por algumas razões. E aqueles que acreditam querem de alguma forma entrar em guerra. Deus faz as coisas de uma forma tão simples que a gente é que complica tudo. Eu costumo dizer que a Bíblia é tão simples que uma criança entende. Nós é que complicamos tudo. Então, primeiro, eu tenho o Espírito Santo, ponto final. A minha salvação é pelo Espírito de Deus, porque eu creio a ação dele, ponto final. Agora, quando eu tenho o Espírito Santo, eu estou habilitado a ser usado por Deus com qualquer um dos dons do Espírito Santo. Já ouviu falar dos dons do Espírito Santo lá em Coríntios? Qualquer um dos dons do Espírito Santo eu posso ser usado porque eu sou habilitado, porque eu tenho o Espírito Santo. O dom de falar em línguas, o dom de variedade de línguas é apenas um dos dons. Mas é um dom que evidencia porque eu falo em línguas, então eu sei que eu falo em línguas. Mas eu posso ser usado. Tem gente que para e pensa, vou fazer uma pergunta para você, dos dons espirituais. Não estou falando de dons pessoais e nem dons vocacionais, mas dons espirituais, 9 dons espirituais. Qual desses 9 você tem? Qual dom espiritual você tem? Eu vi alguém dizer assim, eu tenho o dom tal, eu tenho o dom de tal coisa, eu tenho o dom de tal coisa, dom. Tá, na verdade, se você tem o Espírito Santo, eu quero te contar uma coisa, para você que tem dom. Você, não se decepcione, mas você espiritual, você não tem dom. A Bíblia diz que os dons são do Espírito Santo. O que você tem é algo maior do que um dom. Você tem o dono dos dons. Você tem aquele que é o criador de todos os dons. O dom do Espírito Santo, seja o dom da fé, seja o dom de falar em outras línguas, qualquer um dos 9 pode se manifestar na tua vida de acordo com a vontade de Deus, pela necessidade, é pela ação do Espírito Santo. Não sou eu que simplesmente escolho, eu quero esse dom ou quero aquele dom. Você começa a trabalhar e haverá na sua vida algumas coisas que levarão você a ser usado por Deus com esses dons. Então você está apto. Pastor, mas e o dom de falar em línguas estranhas? O tal do batismo no Espírito Santo? O tal do batismo no fogo que João falou? Bom, existem alguns requisitos para receber, e você tem quase todos eles. Caso você não tenha, talvez falte apenas um, mas no final eu falo. O que eu quero é que você entenda que o dom do Espírito Santo é do Espírito Santo, e você é apenas um vaso, você é apenas usado por Deus. Às vezes com a necessidade de falar em línguas estranhas, porque eu não sei se você sabe, vou falar até baixinho para ninguém escutar a gente. Tem umas pessoas que têm uma carência tão grande, talvez na sua família, na tua casa, nos seus relacionamentos, amizades, tão grande, que na igreja ela tenta compensar essa carência, mostrando para os outros que ela é mais usada por Deus, principalmente quando ela pode dizer, eu tenho o dom de falar em línguas estranhas. Então é só começar a orar, ela ora em línguas estranhas e ela se sente às vezes melhor. Olha, eu tenho esse dom. É por isso que muitas pessoas querem fazer revelações, colocam os pés pelas mãos, porque essa revelação, o outro olha e fala, puxa, que bênção, esse homem é de Deus, essa mulher é de Deus. Mas o que a pessoa acha a teu respeito, irmãos, é importante, mas não é o mais importante, porque a gente tem que preocupar com a consciência dos outros. Não importa, que importa é que o Deus pensa de mim. Eu vou lá no bar, tomo uma talagada, um rabo de galo, o que importa é o que Deus pensa de mim. Não, a sua consciência é importante, e a consciência dos outros também é importante, relacionada a você.
mas algumas pessoas acabam forçando a barra. Você sabia que tem gente que fala em línguas estranhas sem ser batizado no Espírito Santo? Inclusive tem uns que a língua é bem estranha. Vou te contar um causo. Quando eu era criança lá em Barbaceno, na verdade, eu tinha 18 anos, lá em Pereira Barreto. Recebi a oportunidade para fazer algo que eu achei que eu nunca ia fazer, pregar o Evangelho. E eu tive uma experiência com Deus fantástica naquele dia, porque eu estava com muito medo. Porque antes de pregar o Evangelho, eu queria pregar o Evangelho, só que eu achava que eu nunca iria fazer isso, porque eu sofria de um mal chamado timidez paralisante. Era quase igual àquela do Chaves. Eu travava demais, eu tinha medo de tudo, eu tinha medo de gente. Os 16 anos, 17 anos. Mas como que eu iria então me tornar um pregador? E sem contar que eu queria pregar. E eu então pegava, ficava tentando pregar. Sabe a gente quando vai pregar? Não sei se você sabe, a gente fica tentando pregar em casa, para a gente mesmo, para ver se a gente consegue. E olha, irmãos, eu tinha cada mensagem poderosa. Nunca tinha pregado na igreja, mas em casa eu só tinha um problema. A mensagem não passava de 4 minutos, acabava o assunto. Falei assim, Senhor, como é que eu vou pregar? Mas desculpa a falta de modéstia, eu sempre me considerei, mesmo em meio à timidez, uma pessoa inteligente. E eu sou inteligente. Naquela época tinha na TV, sessão da tarde, eu esqueci o nome, não sei se era série bíblica, sessão bíblica, alguma coisa. Na época de Semana Santa passava os filmes, é o que a gente tinha. E um dia eu assisti um filme mais de 2 horas, chamava Abertura do Mar Vermelho, a história de Moisés. Eu falei, aí, 2 horas de filme, eu vou assistir o filme, vou ler na Bíblia, vou contar a história de Moisés. Ou seja, se tem 2 horas de filme, eu consigo pregar nem que seja 25 minutos. Aí eu me enchi de alegria. Aí eu assisti o filme todinho. Aí eu fui na Bíblia e li todinha a história de Moisés. Demorou bastante. Trabalhei tudo aquilo. Aí eu fui imaginar que eu estava diante da igreja e comecei a pregar. E Moisés nasceu. Joquebede, Miriam, o cesto, o rio, a filha de Faraó, as pragas do Egito. Irmãos, eu só sei que na minha mensagem, em 5 minutos Moisés estava morto. Eu falei, eita Deus. No filme levou 2 horas e pouco para Moisés morrer. Eu matei o caboclo em menos de 5 minutos. Eu falei, não tem jeito, não dá. Aí eu meio que desanimei um pouco, desisti. Mas um dia eu tive uma experiência com Deus, que foi o batismo no Espírito Santo, no encontro de jovens na cidade de Mirandópolis. Eu cheguei em casa maravilhado, e eu fui ler a Bíblia, e Deus me deu um chamado naquele dia, e eu sabia que alguma coisa diferente estava acontecendo, no domingo. Na segunda-feira, eu estava muito feliz. Na terça-feira, eu estava trabalhando na roça, eu cortava cana queimada. E a cana queimada, não sei, alguém já cortou cana aqui? Cana na palha ou cana queimada? Levanta a mão quem já cortou cana. Ei, irmã Maria de Lourdes, só nós, hein? O povo aqui é tudo Nutella. Cortei muitos anos. Aí eu estava lá cortando cana. Pau, tal. Aí veio no meu coração, olha essa ideia, eu ia cantar um hino. Eu não tenho voz para cantar, mas eu vou cantar. Naquela época era mais simples, todo mundo cantava. Tinha uma irmã que um dia chegou e falou assim, quer oportunidade para cantar? O que a irmã vai cantar? Nós olhar no Senhor. Eu pensei, que música é essa, meu Deus? Ela começou, nós olhar no Senhor. Tudo bem falar errado, tal, na sua simplicidade, mas pelo menos a letra tem que saber. Nós olhar no Senhor, a música era assim, ó, ao orarmos Senhor. Então pelo menos, ruim eu ia cantar, mas pelo menos certo. Irmãos, eu pensei assim, cortando cana e pensando, vou cantar uma música. Sinceramente, não lembro mais da música, eu só sei de que se tratava. A história de Estevão.
E eu comecei a cantar sozinho, trabalhando, facão para lá, facão para cá. Acabei de cantar a música, eu pensei, eu não vou só cantar uma música, eu vou dar uma palavra também sobre Estevão. E comecei como se estivesse diante da igreja, sabe, parecendo um doido, só no meu pensamento, às vezes baixinho, igreja, porque Estevão, e blá 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 blá. Quando eu me dei por conta, já tinha umas 3 horas, eu estava cortando cana, e na história de Estevão, já tinha cana assim, ó, querendo aceitar Jesus, minha caída. A cana queimada solta um melzinho, eu pensei, isso é lágrima de arrependimento. Eu fiquei cheio do poder, eu falei assim, agora eu prego. Mas e a oportunidade? Eu nunca pedi para pregar em lugar nenhum, e mesmo na primeira vez eu não pedi, mas Deus, Ele sabe das coisas. Ele me chamou lá no meu quarto no domingo, me deu uma palavra, me capacitou. Na terça-feira eu falei assim, agora só esperar. No sábado eu era vice-líder do jovem, na época eu falava vice-presidente. O presidente do jovem era um rapaz que se tornou pastor, pastor Abel. Sabe aquele presidente que não larga o osso? Ele pregava todo sábado, todo sábado, todo sábado, todo sábado, todo sábado, todo sábado, todo sábado. É ele que pregava, aí pregava e pregava. Cheguei na igreja, ele falou assim, ô Sidney, vem cá. Aí eu falei, o que foi? Tô com um problema aí, a garganta tá ruim, você não quer pregar hoje? Na hora eu falei assim, cruz credo, eu não. Imagina o medo, a timidez. Aí filho, não, é a oportunidade de Deus para a sua vida. Aí eu pensei, 3 horas pregando para o canavial, por que eu não posso pregar para os jovens? Aí eu peguei, fui lá, tinha um gabinete do pastor, na época era feita de aqueles compensados no fundo da igreja. Eu fui lá, orei a Deus, e Deus falou comigo de uma forma tremenda, morrendo de medo. Isso, tem que ser corajoso, vai lá, colocaria as palavras na sua boca. Eu fui pregar. Eu tinha tido uma experiência anterior com o microfone, de tremer, chacoalhar, quase derrubar o microfone. Eu falei, Deus, se for para eu ficar tremendo lá em cima, não deixa eu nem subir. Aí eu subi. E você acredita que a primeira mensagem foi sobre Estevão? Eu tinha 18 anos, não sei quantos meses e nem sei quantos dias, mas eu tinha 18 anos. Preguei sobre Estevão. Irmãos, preguei 30 minutos, dá um glória aí. 30 minutos cravado, irmã Tânia. Eu falei, agora eu sou pregador. Eu só me esqueci que pregador tem que pregar outras mensagens. Eu tinha pregado tudo que eu sabia naquele dia, naquela meia hora. Mas Deus capacita. Numa noite, eu não preparo mensagem assim, tá, irmãos? É Deus que faz, né? Está começando. Numa noite eu sonhei com um versículo, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade. E no sonho eu pregava. Eu falei, eita, parece que tem uma outra mensagem. A líder das mulheres veio pregando no jovem, falou assim, olha, eu gostei de sua mensagem, vem pregar para as mulheres. A minha segunda mensagem foi para as mulheres, no grupo de mulheres. Tá, mas no dia que eu preguei pela primeira vez, naquela época a gente trabalhava, quem esteve conosco aqui no começo dessa igreja aqui, sabia como que eram as campanhas, né? A gente fazia campanha, orava, caía 5 dominados, 6, 7, 10. E como eu preguei sobre Estevão, aí eu fui orar pelos jovens, desci lá, colocou todo mundo na frente, orar, foi impor as mãos, e os irmãos oravam e falavam em línguas estranhas. Aí eu cheguei perto de uma moça, e eu coloquei as mãos sobre a cabeça dela. Irmãos, pensa numa rajada de língua estranha poderosa, chega, arrepiava a gente, e orava em língua estranha, língua estranha, língua estranha. Alguma coisa me incomodou, sabe, tem alguma coisa errada aqui. Eu falei, meu Deus, primeira vez orando, né, com os jovens pregando, e tem alguma coisa errada. Aí eu fui para lá, eu orei pelos outros, tal, mas fui incomodado, voltei e coloquei a mão na cabeça daquela mulher. O que estava incomodando? Que aquela língua estranha era muito estranha, não era o Espírito Santo. Aí eu pensei assim, orando, imagina o medo, vou repreender, se não for de Deus, cai por terra. Não é ideia legal? Botei a mão na cabeça da moça, enchi o pulmão de ar para repreender. Eu pensei, peraí, se eu falar, sai demônio, a moça, o que é isso? Aí eu falei, não dá não. Aí eu continuei. Eu sei que umas 4, 5 vezes, eu achei que numa hora eu pensei,
eu vou repreender baixinho. Botei a mão na cabeça da moça, falei assim: espírito maligno, bem baixinho para ela não ouvir, sai agora. Quando eu falei, a moça caiu de joelho. Aí que ela orava mais em língua. Eu falei: meu Deus. Eu voltei para lá mais uma, duas vezes. Eu cheguei, coloquei a mão, repreendi. Então, se eu comecei a pregar agora mesmo, se parar por aqui, que seja. A hora que eu repreendi, manifestou um espírito maligno que nós expulsamos. É a primeira vez que eu expulsei um demônio na vida. O demônio sabia que era a primeira vez, falou: vou enganar esse bocó. Então, língua estranha. Tem línguas estranhas, o diabo pode fazer, pode. Mas na igreja, principalmente nos tempos de hoje, geralmente as pessoas falam em línguas estranhas, às vezes por emoção, sabe? Porque os outros falam, aí quer falar, o outro já ajuda. Igual o menininho estava lá na frente da igreja, o pastor chegou de viagem, colocou a mala assim no beiro do canto, falou: irmão, cheguei direto daqui. Aí o menino está lá vendo o pastor pregando, aí tem uma hora que balançou, a bala deu uma balançada assim, aí quase caiu, o pastor foi lá, deu uma segurada, o menino gritou: essa mala caia. Os outros falaram assim: eita, língua estranha. A mulher foi batizada, o Siri pegou nela, ela levantou: Siri, é língua estranha. Teve uma época na vida, né, no meio cristão, cheio de ondas, né? Tinha umas ondas aí meio estranhas, e as pessoas achavam que estava falando em mistérios com Deus, falando em línguas estranhas. Então, não se preocupe com isso. Se preocupe em ser cheio de Deus, em ter intimidade com Deus, e deseje crescer na presença de Deus. E qualquer dom do Espírito Santo, assim como o dom de variedades em línguas, não é para você ser mais bonito ou parecer mais espiritual do que os outros, é para ser capacitado para fazer a obra de Deus, para trabalhar na seara. Então, busque, você pode sim. Vou encerrar com apenas uma parte de um texto da Bíblia. Jesus Cristo veio, prometeu o Espírito Santo. Aí Jesus Cristo foi morto, não sei se você está sabendo, mas também Ele ressuscitou ao terceiro dia. Espero que você esteja sabendo disso. Ao terceiro dia Ele venceu a morte. Do sepulcro eis que triunfante ressurgiu o Filho de Deus. Ele disse: morte, ó morte, onde está a tua vitória? Venceu a morte e deu a mim e a você poder também de vencer a morte. Você venceu a morte. Nada hoje pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, porque Jesus venceu a morte. Aí depois que Ele ressuscitou, se você não sabia, está sabendo agora. Teve um interstício aí de 40 dias entre a ressurreição e a ascensão. Ressurreição, ressuscitou. Ascensão, subiu aos céus. Na sua Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, os discípulos estão assustados, com medo, amedrontados, porque a perseguição veio forte após a morte de Jesus. Mas Ele esteve com os discípulos, deu algumas direções para os discípulos. Aí lá em Atos capítulo 1, Ele começa dizendo assim: olha, pessoal, ficai em Jerusalém, até que do alto vós sejais revestidos de poder. Fique em Jerusalém, fique em oração. Espere a promessa do Pai, do qual eu tenho falado, Espírito Santo. Versículo 8 de Atos 1, ele diz assim: mas recebereis poder ao vir sobre vós o Espírito Santo, ser-me-eis testemunhas. Então é só esperar e aguardar. E de repente, Jesus sobe aos céus, na frente dos discípulos. Você pode ler Atos 1. Ele subiu aos céus, os discípulos ficaram olhando, apareceu dois anjos: varões galileus, por que estáis olhando assim para o céu? Da maneira que Ele foi, Ele também voltará. Mas o que eu quero dizer para você é que a igreja esperou a promessa de Deus. E na sua Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, na festa dos judeus, chamado festa de Pentecoste. Por isso a igreja hoje, nossa igreja, é chamada igreja pentecostal, porque na festa dos judeus, chamado Pentecoste, houve o manifestar e a descida do Espírito Santo sobre a igreja. A tua Bíblia diz assim no capítulo 2, versículo 1 em diante, que estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente ouviram o som como de um vento veemente e impetuoso, que encheu toda a casa em que estavam sentados, e foram visto por eles línguas repartidas como que de fogo, a qual pousaram sobre cada um deles, e todos começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo concedia que eles
falassem. Irmãos, houve um manifestar de Deus tão grande, o povo se levantou com ousadia, com intrepidez. Pedro acovardado, Pedro que tinha negado Jesus, agora com autoridade tremenda, ele prega o evangelho para aquele povo. Se você vê a primeira pregação de Pedro, ela é ousada, ela é corajosa. E quem estava pregando? Pedro, que foi covarde, que negou Jesus. Mas já toda uma situação. Agora ele prega. Depois ele fez a segunda mensagem. Em uma mensagem 3.000 almas, na outra 5.000 almas, 8.000 pessoas chegando a Jesus. Na pregação de Pedro, que agora cheio do Espírito Santo. E se você continuar lendo o livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver que as pessoas querem saber sobre esse dom, sobre essa promessa. E Pedro uma vez fala assim: essa promessa é para vocês, é para vocês que estão aqui perto, é para aqueles que estão longe, e para todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. Você foi chamado por Deus? Então essa promessa é para você, e é sobre a tua vida. Eu falar em línguas estranhas não vai me tornar mais salvo do que os outros, porque não existe nenhum mais salvo do que os outros. Ninguém é salvo e o outro é salvadão. Não, é salvo ou não é salvo, né? Então, não vai tornar você mais crente do que os outros. Tem gente que tem disciplina, porque oração e leitura da Bíblia não é emoção, não é motivação apenas, é disciplina. E fala a verdade, irmãos, tem dia que a gente tem que orar, mas a gente não quer. Tem dia que tem que ler a Bíblia, mas a gente não quer. Aí o que a gente faz? O crente que só faz emoção, ele vai no dia que quer, aí ele vai morrendo. Agora quem tem disciplina, sabe do seu devocional, se esforça e faz, porque sabe que é importante, porque sabe que é alimento, porque sabe que é a sua vida. Então, porém, todavia, entretanto, você deve buscar, tomar posse e receber. Pastor, o senhor falou que talvez se eu não tenha o dom do Espírito Santo, talvez falta uma coisa, simplesmente crer, não em Deus, mas crer que é um dom de Deus para você. Crer que o batismo do Espírito Santo, falar em outras línguas, é um dom para você. Não é porque a pessoa é santa, não faz nada de errado, que ela tem o dom do Espírito Santo, mas porque ela é santa, santificado por Deus. Agora, quem que realmente é santo? Todo aquele que recebeu Jesus como teu Salvador. É exigência de Deus: sede santos, porque eu sou santo. Ser santo, irmãos, não é não pecar, é ser santificado pelo sacrifício vicário de Jesus Cristo na cruz do Calvário, pelo poder da palavra de Deus. Eu não sou um pecador que busca santidade, eu sou um santo que tem que trabalhar todos os dias para fugir do pecado.